Amigos, quem é que já não desfez amigos pelas redes sociais por causa de política? Você já não desfez? Não. Eu não desfiz, na verdade, porque eu não me importo com as pessoas nesse nível. Eu usei aquela ferramenta ocultar as publicações por um breve período. Começou a me encher o saco, ocultei a publicação e depois eu voltei a liberar a publicação do cara na minha timeline e passou. Eu nunca nem fiz isso. Pra que eu vou ficar me fustigando? Mas eu acho que assim, você tem visto que muitas pessoas estão discutindo política. Pra mim tá sendo bom, porque antes eu não tinha assunto com ninguém. Agora tem tema. Agora tem gente que quer conversar comigo, tem uma minoria que me xinga. Xinga tem os bem. cuspidores. Os cuspidores a gente fica longe. Mas você viu? Tá lá no meu Insta, eu treinei uma lhama, filhão. Se até a lhama conseguiu controlar o cuspe, amigo, treina. Você também consegue. Eu treino, manda que eu treino. A pessoa consegue controlar os fluidos corporais. Já fiz criança aprender a usar piniquinho, lhama não cuspir, ó. Tem uns que você não Tamo demais, não, né? Enfim. Tem um pessoal que não usa piniquinho, não. Mas nós vamos falar de como o Brasil está nisso nas redes sociais. Não é uma impressão sua que as pessoas estão discutindo mais sobre isso. Não é uma impressão sua que as redes sociais têm sido mais importantes para influenciar as decisões dos políticos. Não é uma coincidência. Tem pesquisas mostrando isso. A gente vai falar, a pesquisa Ibope, como é que é? Encomendada... Essa pesquisa que o Ibope... O José Roberto Toledo apresentou no Estadão essa pesquisa do Ibope e eles vão divulgar ao longo dos próximos dias mais materiais sobre. Mas me chamou muita atenção porque o título do artigo é A Anticampanha Eleitoral. Aí a gente foi ler esse artigo e achei bastante interessante ele falar que, pela primeira vez, a maioria absoluta dos eleitores brasileiros recebeu informações sobre política pelo Facebook, Twitter ou pelo WhatsApp. É um recorde. E mostra esse cenário que a gente retrata aqui, as pessoas debatendo cada vez mais nas redes sociais o tema política. Seja para odiar o outro e ignorar a posição do outro ou para fazer um debate construtivo, porque sim, isso aconteceu também. Né? Então é um registro interessante desse movimento. Mas por que isso está acontecendo? A gente trouxe aqui o Rodrigo Gadelha, que é especialista em marketing político digital. Você está fazendo agora uma série de palestras, como é que chama? Sim, do Digital ao Voto. Do Digital ao Voto. Que é uma coisa que quem é da área já verificou nas últimas eleições. Nas últimas já foi muito importante rede social, principalmente para as candidaturas no Legislativo. Eu acho que fez a diferença para muitos parlamentares. Rodrigo, essa pesquisa te surpreendeu, não surpreendeu? O que você achou? Na verdade, assim, a gente já viveu isso na última eleição. Na década de 80, a gente está vivendo nas redes sociais o que a gente viu na década de 80 nos jornais. As mídias, ela não constrói um candidato, mas elas destroem. Isso já vem há décadas a gente vendo isso. Cada vez mais as redes sociais, elas servem para fazer... conteúdo negativo de quem você está contra. O que a gente percebe agora? Que agora está mais claro, principalmente nos jovens. Você vê, até 24 anos, o cara não tem outro acesso. É só redes sociais. Ele não vê outro lugar. Então agora ficou muito claro. Ainda mais na pesquisa que apareceu na sexta-feira, pela Reuters, que fala que 72% dos brasileiros preferem se atualizar sobre notícias pelas redes sociais. E foi o país que mais cresceu no mundo. É verdade. Eu vi essa pesquisa. A gente até tá... essa pesquisa eu até usei para uma outra pauta que nós estamos trabalhando, que é sobre publicidade na internet no Brasil e as perspectivas. Que, na verdade, a gente vive isso aqui. Você que tá aí, ó, vendo nós aí no seu YouTube. Você que tá vendo a gente aí no Facebook. Você que tá tweetando aí com as hashtags. Na verdade, a gente aqui faz rádio, mas a gente faz informação pelas mídias sociais. Você tá em várias plataformas, né? Mas eu vejo uma predileção das pessoas por, de repente, até quem ouve no rádio vai te buscar lá na mídia social. Por que é isso? É uma confiança que gera? O que você acha que acontece? É mudança de mindset mesmo. Antigamente a gente tinha uma moleca... as pessoas viam mesmo mídia massiva. Agora a mídia massiva a gente acorda. A primeira coisa que a gente faz é destravar o celular e olhar o Facebook ou o WhatsApp. O brasileiro, em média, destrava o celular por dia 150 vezes. Então você vê o quanto a gente é consumista mesmo.
150 vezes destrava para ver se tem uma notificação. Nós mais, né? Não é porque tem a notificação, se destrava para checar, né? Pra não checar, necessariamente nas 150 vezes, isso tudo é fantástico. Não necessariamente tem uma notificação ali para você checar. Mas tem uma questão que é a influência disso em como a pessoa vai votar. Eu tenho a impressão, por experiência própria minha, mas como assim, eu não trabalhei com a mesma gama de candidatos que você trabalhou com mídia social. Eu trabalhei com pessoas que são candidatos, como a gente diz, temáticos, que têm projetos que são temas que eles levam. Para esses, as redes sociais foram muito boas. Sim. Porque é um cara assim que não é só 15 segundos na televisão que ele tem na campanha eleitoral, ele tá fazendo um discurso, ninguém sabe. Mas quem tá lá no Facebook dele, tá vendo se ele tá indo onde ele tem que ir, se ele tá trabalhando, isso ajuda a construir. Mas você acha assim que existe realmente, por parte dos candidatos, essa oportunidade de transformar isso em voto? Porque agora vai ter que ser, né? Não tem dinheiro, vai ter que ser na mídia social. Na verdade, assim, o tema da matéria do Estadão deixa muito claro um cargo majoritário. Para o cargo majoritário, sim. Aí aquele é o ponto de vista correto. Agora, para um cargo, para vereador, por exemplo, as redes sociais vai ser primordial, essencial. Se ele não tem verba e ele não pode aparecer na rádio, na TV, ele vai aparecer onde? É só nas redes sociais. O que acontece agora nessa eleição vai ser a mesma coisa que você falou da questão do unfollow. Cara, imagina quantas pessoas nós vamos bloquear no WhatsApp. Nossa. Se na última eleição a gente recebia uma enxurrada que era para presidente, imagina agora de vereador, cara. Eu fico pensando assim, cara, quantos vídeos nós vamos receber por dia de um cara falando de uma coisa que você não tá nem querendo ouvir. Então, com certeza vai ser... Mas também, é uma faca de dois gumes. Sim. Porque ele pode usar aquilo, vou atingir todo mundo, isso aqui, e ser fortemente atingido, porque ali ele tem uma resposta quase que imediata, né? Daquilo que ele fala, daquilo que ele escreve, e o filtro da televisão, falar no rádio, falar na TV é diferente. Os candidatos estão preparados para isso? Não, a gente já não estava preparado, não só no mercado só na política, mas no mercado corporativo a gente também não sabe fazer isso, não sabe usar o WhatsApp. A gente invade a vida das pessoas. Era uma questão. Eu li um livro de Seth Godin, que é Marketing de Permissão, que é da década de 80. Nunca foi tão atual como é agora. A gente tem que pedir, sim, permissão das pessoas para falar com elas. Por isso que eu falei assim, vai ser um show de horrores. Com certeza essa campanha vai ser um show de horrores. E quem souber construir uma relação de fato, vai sair na frente. Você acha que muda a perspectiva do que a gente costumava chamar de candidato sabonete? Porque essa era dos grandes marqueteiros causou um fosso moral na nossa política, porque quanto mais você mente, mais você consegue. Na rede social, pelo menos o mesmo tipo de mentira já não dá. Porque a rede não esquece. Não é que a rede não esquece, é mais próximo, é menor, é mais rápido. Você tem como ser desarmado numa Você inventa uma mentira, um cara lá da sua cidade cata, dá um print no negócio, acabou, tá ali, você tá perdido, você tá no sal. Você acha que isso pode trazer algo de saudável? Já está trazendo, né? Você vê aí como a política atual foi mais pela... você vê que em 2013 a gente teve a maior manifestação gerada no mundo pelas redes sociais, que foi aqui no Brasil. Depois a gente já teve, esse ano, toda a repercussão do impeachment, a pressão das pessoas nas redes sociais para ter o impeachment. Você já vê que já mudou. E a gente no Brasil, a gente é um monstro. Apesar de só 51% dos eleitores brasileiros terem acesso à internet, a gente está falando de números enormes na história. A última eleição foi o evento que mais gerou informação na história do Facebook. Não teve, nem a Copa gerou tanta informação. Então a gente realmente é um monstro. A gente vai gerar. Acho que só a nossa eleição vai ser tão aclamada e provavelmente só de novembro nos Estados Unidos vai quebrar esses números, mas até lá muita coisa pelas redes sociais vai ser muito forte. Para a gente finalizar, você acha que isso tende a deixar as coisas mais democráticas? Ou mesmo na rede social, o político ainda consegue fazer aquela presença?
consegue botar aquela, né? Ele é político até na rede social? Na verdade, assim, a gente já começa a perceber. É igual aquele amigo que você vê que a vida nunca é tão maravilhosa como é no Facebook e a gente nunca é tão bonito como é nas redes sociais. Isso os políticos já estão fazendo muito bem. Mas tem alguns casos que o cara procura ser o que ele é de verdade e cresce muito. O Romário, por exemplo, ele brinca o tempo todo, ele fala as coisas, ele cresce por conta disso, porque ele tem uma personalidade. Acho que o cara que mais procurar ser ele mesmo vai crescer. Olá, será que nós estamos numa nova... Eu defendi isso na última eleição, fui xingada de louca. Tá certo. Então, você vê, é que devia ser mesmo louca, né? Que agora as coisas já mudaram. Mas enfim, esse é o Rodrigo Gadelha, especialista em marketing político digital, que está fazendo uma série de palestras sobre isso nessa nova era. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui no Radioatividade. Rodrigo, valeu, obrigada. Valeu, Rodrigo, um abraço.